Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Gilson Maciel, para quem ainda não me conhece, não é? E hoje eu quero conversar com vocês sobre a prova discursiva para você que vai prestar concurso para o IPEA. Eu vou ser muito objetivo, muito direto ao ponto, para fazer um vídeo curto, mas para poder fazer com que esse vídeo possa ser um instrumento balizador para você, que possa lhe orientar, lhe ajudar, contribuir com essa sua preparação de reta final. A prova está aí, né, gente? A prova é dia 25, temos aí 12 dias daqui até a prova, né? Então, sei que você já deve estar se preparando para a discursiva, mas eu quero aqui aproveitar esse momento, essa oportunidade, e deixar aqui algumas dicas, algumas questões muito relevante, sobretudo para a elaboração de estratégia de avaliação, né, que eu sei que pode ser o calo no sapato aí de muitos de vocês. Muito bem, então deixa eu trazer aqui na tela, mas antes disso eu já quero pedir para você que não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo para ajudar o meu trabalho, para que eu possa continuar, né, trazendo esses trabalhos aqui no YouTube, tá? Se você não deixar o like, o YouTube não entende que você gostou. Então, deixa aí o like antes que você esqueça, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um comentário qualquer aí, né? Se você não tiver nada para dizer, deixa um abraço e eu devolverei o abraço para você. Isso vai me ajudar. Vamos lá. Então, olha só, gente. O que nós temos aqui? De forma muito rápida aqui, né? Nós temos aqui, né, critério da sua autoavaliação, perdão, isso aqui é porque está lá dentro do meu curso, né, da sua avaliação, né, gente? A prova discursiva, então, ela é de caráter eliminatório e classificatório, né? É exclusiva para cada perfil e especialidade, então cada especialidade terá uma prova específica, não é? E vai conter duas questões, olha só, duas questões, tá? Eu vou me dirigir, sobretudo, aqui ao pessoal ali do perfil 3, que é Planejamento, Pesquisa e Avaliação das Políticas Públicas e da Gestão Governamental, mas isso aqui se aplica a todos os outros perfis também, tá bom? Mas como o meu curso é direcionado para o perfil 3, né, de Planejamento, Pesquisa e Avaliação, então eu estou trazendo algumas coisas mais pontuais. Então vejam só, duas questões que poderão, não é uma obrigação, elas poderão, pode ser que sejam duas, constituíssem textos dissertativos. Então pode ser que nós tenhamos um texto dissertativo, ou dois textos dissertativos. Não há nenhum problema nisso, tá bom? Em elaboração de estratégia de avaliação, tá? Ou de divulgação em mídias sociais. Aqui é muito mais para o pessoal da área de comunicação social ali, né? Mas para o pessoal do perfil 3... uma elaboração de estratégia de avaliação, eu entendo aqui como presença obrigatória na sua prova. Então você precisa ir preparado para esse cenário, tá? E em elaboração de matéria jornalística ou em prática de revisão textual. Também não se aplica aqui ao perfil 3, né? A depender do perfil e da especialidade. Para vocês que vão prestar para o perfil 3, né? Planejamento, pesquisa e avaliação das políticas públicas e da gestão governamental. Eu acredito aqui em uma prova dissertativa, né? Uma redação comum, né? Uma dissertação e uma elaboração de estratégia de avaliação. Tá? E aí o que acontece? A prova versa sobre os conhecimentos específicos, você também já sabe isso, né? Cada questão vale 100 pontos, tá? Então nós temos duas, então são 200 pontos aqui em disputa, não é? Muito bem, e a avaliação, inclusive isso aqui serve para o pessoal que vai prestar concurso nacional unificado, CNU, né? Essa forma de avaliação é exatamente igual lá no CNU também. Bom, então, veja só, a avaliação das questões dissertativas, ela vai considerar o seguinte: quanto aos conhecimentos básicos, né? Vai ser solicitado ali algum tópico para você abordar. E vai se atribuir 50% do valor total da nota para a sua desenvoltura, né, para o seu desenrolar aí nos conhecimentos específicos, tá certo? E os outros 50%, olha só, quanto ao uso do idioma, tá? Então, aspectos de correção gramatical, de adequação à norma culta da língua, tá? De ser um texto coeso, conciso, bem organizado, coerente, né? Conciso não necessariamente, né?
de ter introdução, ser um texto, ter desenvolvimento, ter uma conclusão, de ser um texto que usa bem os conectivos, tá? Que tem uma estrutura lógica. Então é isso que vai ser avaliado. Tá? É uma avaliação diferente do que habitualmente se faz por aí. Muito bem, então quero trazer aqui algumas sugestões para a elaboração de estratégia de avaliação. Como eu entendo esta estratégia, esse texto que será solicitado a você, e eu quero dar aqui algumas dicas para que você possa, então, fazer esta preparação de reta final aí, de forma bem direcionada. Então, olha só, então, para o concurso do IPEA, né, isso aqui eu estou falando sobretudo ali para o cargo, para o perfil de pesquisador, né, para o perfil 3, mas lembre-se, tá? Se você não é do perfil 3, se você é dos outros perfis, isso se aplica a você também, né? Então, a prova discursiva focada na elaboração de estratégia de avaliação provavelmente vai exigir de você o quê? Sua capacidade em desenvolver uma metodologia, tá? De estabelecer uma metodologia de análise, né? Ou um plano para avaliar o quê, gente? Avaliar uma determinada política. Então, provavelmente a banca vai apresentar um caso a você, uma política pública, e vai pedir que você faça uma avaliação, né, dessa política, desse programa, de um determinado projeto, tá bom? Muito bem. Então, é uma avaliação, esta prova é uma avaliação da sua capacidade em demonstrar o quê? Primeiro, demonstrar habilidade, possuir, deter os conhecimentos teóricos, previstos lá na parte de conhecimentos específicos, tá? E conhecer as práticas, as técnicas de escrita para que você possa fazer uma avaliação de uma determinada política, programa ou projeto através de determinadas técnicas, tá certo? Muito bem, até aqui nada de novo, nada de mais, é o que esperávamos. Muito bem, mas quando a gente fala, gente, em estratégia, em elaboração de estratégia de avaliação, eu quero trazer aqui algumas sugestões de como eu entendo, né, de como a literatura especializada entende, de como o próprio IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, desenvolve os seus projetos, as suas pesquisas, as suas análises, tá? E entendendo que esse é um instrumental que lhe capacita, que lhe habilita a resolver a questão na sua prova. Tá? Então a gente pode ter um desenvolvimento de metodologia de avaliação. Em que consiste, gente? Elaborar uma metodologia para que você possa avaliar uma determinada política. Tá? Você vai precisar fazer uso de indicadores, de métodos quantitativos e qualitativos, de técnicas de coletas de dados. São todos instrumentos que você vai precisar inserir no seu texto, sob pena de você fazer um texto pobre. E a sua primeira parte, a gente precisa lembrar o seguinte: na sua prova discursiva, se você não alcançar a nota mínima na parte de conhecimentos, que deve ser avaliada por um especialista, imagino eu, ou se não por um especialista, por alguém que tenha um gabarito em mãos, né? Não sabemos exatamente como a banca vai fazer. Se você não alcançar o mínimo ali, a segunda parte, que é a correção da língua portuguesa, ela sequer vai ser avaliada. Não vai servir para nada. Então você precisa dominar essas técnicas. Mas existe uma outra possibilidade, que é uma análise e interpretação de determinados dados. Ou seja, você vai demonstrar habilidade para analisar dados que foram coletados em pesquisas, em estudos de caso, né, em fontes diversas que a banca vai oferecer para você, tá? Interpretar esses dados, né, e vai, então, a partir desta interpretação, entregar um texto com a sua avaliação, com a sua análise de eficácia, né, de efetividade do programa ou da política pública. Também é uma outra forma, uma outra abordagem. Recomendações políticas, né? Então, com base na avaliação realizada, sugerir melhorias, recomendar novas direções para políticas ou programas avaliados, destacando como suas sugestões podem otimizar resultados e impactos. Eu entendo, inclusive, gente, que nós podemos ter um compilado, um misto de tudo isso.
E isso vai enriquecer o seu texto. Então, considerar esses elementos, levá-lo para a sua prova mentalmente, saber exatamente o que você precisa construir, qual é o esqueleto do seu texto, isso vai lhe ajudar enormemente, enormemente, tá? Para que você então possa escrever com fluidez, com tranquilidade. Mas para isso você precisa ter o quê? Você precisa ter um esquema na cabeça. Você precisa saber o que você vai colocar, quais são as técnicas, os instrumentais que você vai usar na sua discursiva, tá? Aí aqui tem uma outra possibilidade, que é a de comunicação de resultados. Aqui sim, eu entendo que para o perfil 3 não devemos ter algo desse tipo, embora seja possível. Não acredito. Acho que aqui é para o pessoal mais ali de comunicação social, né? Comunicação de resultados. Então você vai apresentar uma estratégia para comunicar os resultados de uma avaliação que foi feita lá no perfil, pelo pessoal do perfil 3, né? E tem que lembrar que essa comunicação ela vai atingir públicos diversos. Portanto, a linguagem precisa ser uma linguagem mais universal, mais acessível a todos os grupos, né? Porque esses grupos vão incluir gestores, formuladores de políticas, stakeholders, a sociedade de um modo geral, né? Quando a gente coloca a sociedade de um modo geral, então isso já dá aqui a dimensão de como esses textos precisam ser. E é muito legal vocês visitarem a página do IPEA. Vocês vão encontrar muitos exemplos ali interessantes, né, para que vocês possam levar para a prova de vocês. Muito bem, o que mais temos aqui? Olha só. Então eu escrevi, se a orientação for de uma resposta contendo 30 linhas, é o que eu imagino que virá, é importante que você seja conciso, porque 30 linhas é pouco, mas você vai precisar ser conciso, mas ao mesmo tempo minucioso, detalhista. Vai ter que... precisa ter a capacidade de escrever com concisão, mas não deixando de lado os aspectos relevantes. Por exemplo, de apresentar um indicador e de falar sobre esse indicador, da importância desse indicador para avaliar determinada política, por que você está usando determinada métrica, qual é o impacto nela, por que você está fazendo segregação dos dados, né? Qual é a consequência disso para a sua avaliação. Todas essas são questões importantes. Tá? Então tem que ter uma resposta bem estruturada, vai ter que incluir uma introdução, que tem que ser clara, tá? Sobre o que você está avaliando e por que você está avaliando, né? O desenvolvimento da estratégia, que é a avaliação mesmo, de fato, tá? E uma conclusão. Na conclusão você vai fazer o quê? Você vai sintetizar as ideias que você apresentou ao longo do texto e vai reforçar, não esqueça isso. Você não vai só sintetizar, você vai ter que reforçar a estratégia que você está propondo, tá certo? É uma proposição, né? Senão não faz nenhum sentido, tá bom? Então tenham isso em mente no texto de vocês, tá? Eu faço uma estrutura, sugiro uma estrutura de introdução, de desenvolvimento, introdução, que é uma apresentação breve do programa ou da política, né? Que você vai avaliar, vai justificar a importância de avaliar. Tá? Lembre-se disso, né? Na introdução você precisa justificar a importância de estar avaliando aquela determinada política, programa ou projeto. Vai fazer o desenvolvimento. O que é o seu desenvolvimento? É a sua avaliação de fato. Tá? Então você vai descrever a metodologia. Não esqueça, você precisa descrever sua metodologia. Tá? Vai ter que provavelmente incluir indicadores, técnicas de coleta. São aspectos essenciais para que você busque uma nota alta, tá certo? Discussão sobre a análise e interpretação dos dados, tá? Então, uma vez que você descreveu a metodologia, colocou ali os indicadores, apresentou aspectos relativos aos dados, você vai analisar, vai interpretar esses dados, né? E vai fazer, então, uma sugestão, uma recomendação nessa política, em relação a essa política, tá certo? Avaliando tudo que você analisou. E um resumo dessas principais contribuições de avaliação de proposta, o potencial de impacto, né, dessa medida na melhoria dessa avaliação, né, o potencial de impacto dessa avaliação na melhoria de um determinado programa, de uma determinada política, tá certo? Muito bem. Ó, o vídeo está ficando grande, não queria, né? É isso, gente, sobre estratégia de avaliação. Aqui embaixo já é mesmo material lá do meu curso, né? Porque
Estou aqui na proposta 3, né, que eu apresentei ali para o pessoal. Vou só trazer aqui o enunciado para vocês, de repente você usa isso aí, né, para a sua preparação. Então, a elaboração de estratégia de avaliação, leia com atenção os textos seguintes. Aí eu trouxe 3 textos motivadores aqui, né, que falam sobre a Covid-19, tá certo? Muito bem. E, considerando que os fragmentos de texto precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto em estratégia de avaliação do seguinte tema. Cadê aqui? Opa, pronto. Avaliação crítica do impacto e lições das políticas de auxílio emergencial no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Esse é o tema. Tá? Então você precisava abordar necessariamente o seguinte: a análise da eficácia das políticas de auxílio emergencial na mitigação dos impactos econômicos e sociais da pandemia, utilizando técnicas econômicas, e aqui a importância do uso de indicadores, do uso de técnicas de econometria para você, né, impressionar o examinador, para ele, né, demonstrar que você tem o conhecimento para fazer uma avaliação de uma política pública. Né? O uso de método econômico para avaliar o impacto dessas políticas, né, e a importância de controlar variáveis. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. E a avaliação da sustentabilidade dessas medidas e discussão de estratégias de longo prazo para a prevenção e mitigação de crises futuras, com foco na redução da vulnerabilidade econômica e social, tá certo? Então, foi essa a minha proposta ali, né? Se você quiser escrever aí a sua proposta, fique à vontade, né? Tem aqui já o material, o aluno imprime, né? E pode escrever. Deixa eu só apresentar aqui rapidamente para vocês uma proposta que um aluno me mandou, né, que eu achei muito bacana, né? Se você não tiver interesse em ver, claro, né, aí você já pode sair do vídeo, né? Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, por favor. Mas se você tem interesse, eu vou ler rapidamente aqui para vocês verem qual foi a proposta, né? Eu estou divulgando, logicamente, com autorização do aluno, o Jefferson Pinheiro, né? Está comigo já há algum tempo. E escreveu um texto que eu achei muito bom. Né? No contexto da pandemia Covid-19, o Brasil adotou políticas de auxílio emergencial com o intuito de mitigar os impactos econômicos sobre as camadas mais vulneráveis da sociedade. Essas intervenções tiveram como objetivo principal fornecer suporte financeiro à população afetada, além de evitar um aumento das desigualdades sociais. A eficácia dessas políticas na redução da pobreza e na melhoria da distribuição de renda pode ser avaliada através de técnicas econômicas avançadas, permitindo uma análise rigorosa de seus impactos. Dentre as técnicas de econometria aplicadas, o método de diferenças em diferenças, né, o DID, destaca-se por sua capacidade de isolar o efeito causal das políticas de auxílio emergencial. Então veja, ele usou já aqui, já demonstrou conhecimento de um método de econometria. Muito bacana. Vai fazer o quê? Vai isolar o efeito causal de uma determinada política, né? Estabelecendo análise de causa e efeito, né? De efeito e causa, de causa e efeito, né? Tá. Essa abordagem compara a evolução dos indicadores de pobreza e desigualdade entre um grupo de tratamento, veja como ele vai delimitando, né? Que recebeu o auxílio e um grupo de controle que não recebeu. Tá? Então ele incluiu aqui um grupo de controle para fazer uma análise mais detalhada. Tá? Muito legal isso aqui, né? Onde eu estou aqui, gente? Cadê? E um grupo de controle que não recebeu antes e depois da implementação das políticas. Sensacional, sensacional. O início do desenvolvimento aqui da avaliação dele, né? Já delimitou bem como vai ser a pesquisa, como vai ser a análise. O examinador olha isso aqui e fala, sabe do que está falando, né? Muito bem. A principal vantagem desse método é a sua habilidade em controlar variáveis confundidoras. De novo aqui, ó, trazendo novamente técnicas de econometria, né? Que poderiam afetar os resultados, assumindo que as tendências pré-existentes nos grupos... Epa, eu acho que eu não estou mostrando aqui, né? Perdão, gente. Nos grupos... Tá aqui, ó. Eita, ficou para baixo ali, mas eu mostro aqui, ó. Cadê? A principal vantagem desse método é a sua habilidade em controlar variáveis confundidoras que poderiam afetar os resultados, assumindo que as tendências pré-existentes nos grupos continuariam na ausência da intervenção.
Eu vou avaliar a discursiva dele, eu já fiz a avaliação, já devolvi para ele, né? Ele me autorizou a botar no vídeo, por isso eu vou apresentar para vocês a minha avaliação. Tá? E continuou. Vejam só como ele inicia o próximo parágrafo. Por exemplo, isso aqui, gente, o examinador brilha os olhos para você. Opa, não só me apresentou uma teoria que ele poderia ter decorado, ele vai me apresentar exemplos. Que loucura, né? Vamos lá. Por exemplo, ao aplicar o método DID, utilizamos a linha de pobreza do Banco Mundial, especificou o valor, $1,90 por dia, né? E o índice de Gini como principais indicadores. Pronto, tá aqui, ó. Vejam, eu disse a vocês, a importância de apresentar os indicadores, as ferramentas, né? Já cheguem com as ferramentas para que o examinador entenda que você sabe o que você está fazendo, que você conhece o processo de avaliação de uma política pública. Então, antes da intervenção, ambos os grupos, né, que ele explicou, olha, tratamento e controle, retomou aqui, veja, a retomada, né, de aspectos do parágrafo anterior, muito bacana, apresentam tendências similares em termos de pobreza e desigualdade. Após a implementação do auxílio emergencial, observou-se uma redução significativa na pobreza, ou seja, o auxílio emergencial foi relevante, ele demonstra aqui, né, e uma melhoria na distribuição de renda do grupo de tratamento em comparação com o grupo de controle. Então, essa diferença nas trajetórias indica um efeito positivo das políticas, isolado de outros fatores externos. Né? Lembra que ele usou o método DID, né, até para fazer, e usou controle de variáveis confundidoras, né, justamente para fazer essa separação aqui. Achei muito bom, gente, achei muito bom. Vamos lá, já estou indo para o finalzinho aqui, ó. Os resultados obtidos através do método DID, né, já começa a apresentar os resultados, evidenciam que as políticas de auxílio emergencial foram fundamentais para mitigar os efeitos negativos da pandemia sobre a pobreza e a desigualdade no Brasil. Essa análise científica reforça a importância de adotar uma abordagem baseada em evidências para o desenho e a avaliação de políticas. Olha, desde o desenho, né, ou seja, demonstra inclusive conhecer o processo de formulação de políticas públicas, né? Assegurando que as medidas adotadas atendem eficazmente às necessidades da população em situação de crise. E por fim, vamos ver como é que ele faz o fechamento aqui. Apesar dos resultados positivos, é relevante considerar a sustentabilidade fiscal dessas políticas a longo prazo. Olha, está dizendo o quê, gente? Embora as políticas públicas, essa política, né, do auxílio tenha, de fato, contribuído para a melhoria da qualidade de vida de determinados grupos, é preciso pensar em termos de sustentabilidade. Lembrem, o enunciado pediu isso, e ele está trazendo exatamente aqui. Recomenda-se a implementação de programas de capacitação e geração de emprego, visando não apenas a recuperação econômica, mas também a promoção de uma redução sustentável da pobreza e das desigualdades. Continuar com avaliações de impacto rigorosas assegurará que as políticas públicas sejam eficientes, eficazes e ajustadas à realidade fiscal e social do país, promovendo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Maravilhoso, gente. Isso aqui é um texto nota 10. É um texto nota 10. Eu não dei a nota 10, vou explicar as minhas razões, mas eu acho que a banca daria. E eu não dei por quê? Porque eu quero que ele continue evoluindo. Que eu quero acrescentar, agregar valor no texto para que ele continue evoluindo e impressione o examinador e consiga uma nota muito elevada. De 200 pontos, vai brigar ali acima de 180. E aí, gente, esse é um candidato que, se teve uma pontuação boa, né, vai brigar pelas vagas, com um texto como esse. Né? Muito bem. Então, eu fiz aqui algumas sugestões. Né? Sua avaliação sobre o impacto das políticas. Aqui eu vou pular isso aqui, tá, gente? Enfim, vou descer diretamente aqui, fazer uma análise aqui bem rápida. Olha só, aspectos temáticos, né? Estou avaliando a primeira parte, os primeiros 50 pontos, sem os quais não haverá correção dos próximos, que é de língua portuguesa, né? Então, demonstrou excelente compreensão do tema, como nós vimos, utilizando conceitos econômicos avançados como método de diferenças e indiferenças
para analisar o impacto das políticas de auxílio emergencial, tá? Por exemplo. E relevância e pertinência. O texto mantém foco muito interessante nas políticas de auxílio emergencial, discutindo sua importância na mitigação dos efeitos da pandemia sobre as camadas mais vulneráveis da sociedade, tá certo? Muito bem, então eu trouxe aqui essas análises, aí você fala, poxa, professor, mas por que você não deu 25 para ele? Porque eu não preciso, quem precisa dar é a banca, né? A banca daria 25, eu não tenho a menor dúvida, ia ganhar 50 pontos aqui, ia fechar isso aqui. Uso do idioma, né? Eu tive uma parceria com uma grande amiga, professora de língua portuguesa, mas ela adoeceu agora e não pôde fazer a correção de língua portuguesa. Eu mesmo fiz, então pode ter imprecisões aqui, mas assim, visualmente você olha, assim, com pouco conhecimento que eu tenho, eu não sou professor de língua portuguesa, eu fiz uma rápida análise aqui, eu não encontrei nenhum erro gritante. Tá? Até escrevi para ele aqui, nem fiz questão de escrever, o texto está bem escrito, seguindo norma padrão da língua portuguesa, não identifiquei erros ortográficos ou gramaticais significativos que comprometam a compreensão do texto. Talvez o professor de língua portuguesa ia conseguir pontuar alguma coisinha ali, mas ia tirar muito pouco, tá? Porque o texto de fato está muito bom. E desço aqui para os comentários gerais, né? Então, um texto bem fundamentado, articulado com as políticas públicas, né? Conectando-se com a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. Então, a escolha do método fez total diferença aqui, né? Foi uma ferramenta de análise que ele usou, que elevou mesmo o nível do texto dele, muito interessante. Sugiro que vocês levem algumas ferramentas para a prova, tá? Elas podem ser muito úteis, né? Fica aí até como sugestão de algumas leituras ali na semana final de prova, tá? Muito bem. Mas aí eu fiz, por que eu tirei algum pontinho, né? Tenho que justificar. Bom, vou justificar, né? Então, olha só, análise da eficácia das políticas, tá? Então, olha só, a sua dissertação faz um excelente trabalho, analisar a eficácia das políticas de auxílio emergencial na mitigação dos impactos econômicos da pandemia. Para se alinhar ainda mais ao enunciado, seria benéfico incluir uma discussão mais detalhada sobre os impactos sociais dessas políticas. Isso poderia envolver examinar como o auxílio afetou diretamente grupos sociais, especialmente os mais vulneráveis, e como contribuiu para reduzir as desigualdades, porque ele diz que de fato contribuiu, mas não diz como, né? Mas eu entendo, um texto de 30 linhas é difícil fazer, por isso eu estou dizendo a vocês, é importante que vocês escrevam, para vocês estarem concisos, para vocês serem objetivos e não deixarem detalhes de fora. Um examinador talvez mais rigoroso vai olhar e falar, tá, você disse que reduziu, mas não me explicou como efetivamente. Eu acho que não, eu acho que o texto dele seria mesmo nota máxima, né? Talvez se perder alguma coisa vai ser a língua portuguesa, mas ficou aqui a minha contribuição, né, para que ele evolua. Uso de um método econômico para avaliar o impacto, né? Então ele fez o uso do método, aí eu fiz a sugestão que para fortalecer, né, ainda mais a dissertação nesse aspecto, seria interessante aprofundar a discussão sobre a importância de controlar variáveis confundidoras, que ele citou, né? Mas eu achei que já foi ali, foi suficiente. Só agreguei aqui essa informação para que ele leve tudo isso para a prova, sabe? Chegue lá voando baixo, né? E por fim aqui, gente, a avaliação da sustentabilidade, né, e estratégia de longo prazo, tá? Então de fato ele falou sobre sustentabilidade fiscal das políticas, né? Mas como sugestão eu sugeri expandir essa discussão, abordando de forma mais explícita como essas medidas podem contribuir para a prevenção e mitigação de crises futuras. Então a palavra explícita, ela é nota final 90 de 100, né? Esse cara vai brigar pela vaga, né, gente? Então era isso, tá? Era isso. Acabou que ficou um vídeo mais longo do que eu imaginei, mas eu fui indo aqui, fui falando, né? Não fiz nenhum planejamento, na verdade, né? Confesso, eu queria entregar o conteúdo para você. Não estava previsto eu fazer essa leitura do texto dele e resolvi fazer, disponibilizar para você. Espero que possa te ajudar, contribuir com a sua preparação, que você possa fazer uma excelente prova lá no dia 25. E aí, vou pedir de novo para você que chegou até aqui, né, veio para o final, não deixou o like no vídeo, deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal, assine o sininho da notificação e mande um comentário aí no nosso vídeo, né, para que eu possa continuar desenvolvendo e divulgando o meu trabalho aqui no YouTube gratuitamente para vocês. É isso?
Muito bem, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!